Nesse vídeo nós vamos explorar mais duas maneiras de suavizar indicadores. A gente já usou somas acumuladas lá no vídeo anterior e agora nós vamos usar média móvel e suavização exponencial. Vamos lá? Então, estou com a base de dados aqui já montada do nosso indicador, que é a taxa de crescimento exponencial dos casos de mortes da Covid. Essa taxa está atualizada hoje e nós vamos fazer um gráfico para começar dessa taxa por dia. Então vamos fazer um gráfico de linhas aqui. Dá uma olhada na taxa. A taxa está variando entre lá 2 e pouquinho, 1,26 tal, até 1,05. Vamos colocar uma referência aqui nessa taxa para a gente enxergar melhor. Vou colocar a média geral. A gente enxerga melhor um gráfico de tendência se a gente colocar a média geral. É igual a média geral do que? Da taxa, né? Então, vamos colocar a média da taxa. Beleza, fechei aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou travar com F4 para a gente poder esticar essa média geral lá para baixo. E vou incluir aqui no nosso gráfico, selecionar dados, vou colocar uma série que se chama média geral e vou colocar os valores da série aqui. Vamos lá, descendo, 1,16. Veja, a nossa média geral está 1,16. Para a gente ficar com um gráfico melhorzinho, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar essa linha da média e vou tirar esses pontinhos. Eu vou fazer o seguinte, selecionar, alterar o tipo de gráfico e vou colocar na média geral, em vez de linha com marcadores, vou colocar sem marcadores. Porque, obviamente, a gente não tem um pontinho para cada dia da média geral. A média geral é uma referência para a gente olhar para o nosso indicador. E parece que ele atravessa, assim, a média geral, parece que está com uma tendência ali. O que eu vou fazer agora é montar os dois indicadores de suavização. O primeiro deles é a média móvel. A média móvel, ela não é a média geral, é a média móvel dos últimos valores. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar desde lá dos últimos valores e vai colocar assim igual a média. Média do quê? Dos últimos valores. Mas quantos valores? Eu vou colocar uns 5 aqui dessa vez, para a gente testar. 5 valores. Então, 1,12 é a média dos últimos 5 valores da taxa. Então veja quanto tá 1,12. Como é que funciona esse indicador de média móvel? Eu sempre vou ter no valor atual a média dos últimos 5 valores. Então eu tenho que estender essa fórmula lá para trás. Por exemplo, ó, peguei já um pouquinho de dias lá para trás. Tá 1,12 também no dia 17, mas como assim? Ele está fazendo a média do dia 17 até o dia 13, ou seja, do 13 ao 17. Então, a média do último dia é do dia 14 ao 18. Então, veja, ela vai calculando a média dos últimos valores. Se eu estender essa média até lá para cima, eu calculo desde o início. Só que, cuidado, o início tem que ter pelo menos 5 valores de taxa. Vamos dar uma olhada. Eu estou aqui, ó, aqui já tem 5 valores de taxa. Dá uma olhada como é que ele calculou. Colocou as 5 primeiras taxas calculadas aqui da nossa série, desde o dia 27. Muito bem, essa é a média móvel. Vamos observar como ela fica no gráfico. Então, vamos adicionar, selecionando dados, vamos adicionar mais uma série, a média móvel, cujos valores se encontram nessa tabela. Vamos colocar desde o início até aqui, ok e ok. Puxa vida, vamos dar uma olhada no gráfico? Olha, deixa eu melhorar aqui a visualização um pouquinho. Olha como é que a média, os valores originais da série tem uma variação bastante grande. Interessante. Isso é o que a gente quer. A gente quer suavizar o indicador. A gente quer ver o indicador sem tanta variação assim. Eu quero ver como é que ele está se comportando, mas sem me atrapalhar muito com a visualização dessa variação.
olha só como a média móvel ela é mais firme, vamos dizer assim, ela tende a não variar tanto em torno de um patamar de valores. Isso é uma propriedade da média. A média ela tem menos variação, ela é mais firme, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando, menos variação que os valores originais do meu indicador, da minha variável aleatória, vamos dizer assim, né? Então veja como a média móvel ela se mantém mais robusta, ela resiste a uma variação do nosso indicador. Quando o indicador azul aqui, que é a nossa taxa, variou bastante para baixo, o que aconteceu? Ela resistiu a essa variação, ficou ali por cima, e aí quando ele valou para cima, ela também resistiu para não subir tanto assim, e foi indo. Então veja, quando abaixou o nosso indicador em azul aqui, ela também abaixou junto. Então o último valor aqui que a gente viu, 1,12. Então eu posso ver como a média móvel ela é mais suave. Isso é uma técnica, um algoritmo de suavização de indicadores. Próxima algoritmo de suavização vai se chamar suavização exponencial. A gente chama de suavização exponencial simples porque tem a dupla também. Talvez em um outro vídeo a gente fale dessa dupla, mas me interessa agora a suavização simples. A suavização simples, ela tem uma cara de média também, mas é uma média ponderada com ponderação assim decrescendo exponencialmente. Daí o nome suavização exponencial. Eu vou dar um peso para o último valor. O peso para o último valor vai ser igual a 0, 0, alguma coisa. Eu vou colocar nesse momento 0,2, porque é meio parecido com um peso de uma média de 5 casos, que é o caso que a gente usou na média móvel. Na média móvel a gente usou média de 5 casos porque a gente escolheu 5. Então, qual é o peso de qualquer caso, ou do último caso? 1 sobre 5. Né? Então fica 0,2. Então eu coloquei aqui um peso de 0,2 para a gente começar a suavização. A suavização funciona, tem uma fórmula, e eu vou usar a fórmula recursiva, que é muito simples de implementar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa fórmula, mas vamos ver como que funciona essa fórmula. O primeiro valor que eu tenho de taxa, eu vou copiar para inicializar o nosso algoritmo. Isso é um algoritmo, vamos trabalhar dessa forma. Olha, tenho o primeiro, inicializando o nosso algoritmo. No segundo valor, eu já vou aplicar a fórmula, que é assim, ó. Vou colocar igual ao valor que deu na minha taxa de verdade, que multiplica o peso, né? Então o peso do último valor. Vou travar isso aqui porque eu vou usar lá para baixo. Mas, então eu vou fazer outra parcela. Esse valor vai ser acrescentado de uma parcela que é 1 menos o peso, ou seja, o complementar do peso. E por que eu chamo de complementar? Porque, imagina, eu tenho 0,2 para o peso do último valor, e agora eu tenho, vou travar aqui, 1 menos 0,2, ou seja, 0,8. Então, o complementar de 1 para multiplicar o quê? Eu vou multiplicar o valor anterior calculado no meu algoritmo. Então, eu não vou mexer mais com a série. Então, eu só coloco o único valor dessa forma que se remete à série é justamente aquele que tem o peso de 0,2, o primeiro valor que a gente copiou lá, né? Então, olha lá, deu 1,2. E eu vou, daqui para frente, eu vou copiar esse valor até lá embaixo. Muito bem. O que aconteceu com esse indicador? Ele também, me parece, suavizou a série. Vamos colocar ele no gráfico? Então, vamos selecionar os dados, vou adicionar mais uma série ao nosso gráfico, que vai se chamar suavização exponencial. Vou colocar aqui os valores da série. Muito bem. E dá OK. E a gente vai ver como é que ficou o nosso gráfico. Olha só que interessante. Temos aqui, então, o que? A média geral, que é 0,16. Os valores da nossa série original, que está em azul,
que olha como é que ele está variando bastante. Nós temos já conhecidos os nossos valores de média móvel, que está em cinza nesse caso, e nosso novo indicador aqui suavizado, que é a suavização exponencial, está em amarelo. Veja como ele é bem resistente, olha só, quando ele parece bastante a média móvel, se não tem uma variação muito grande de médias aqui no nosso processo. Mas me parece que quando começou a cair mesmo a nossa taxa, o indicador de suavização exponencial ele foi mais resistente que a própria média móvel. Por quê? Porque ele leva em consideração toda a história do indicador. Então ele não é assim, a média móvel, ela pega só os últimos 5 e as outras informações do indicador lá para trás, ele esquece mesmo, né? Mas o nosso indicador de suavização exponencial ele tem uma memória longa, ele vê lá de trás. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação de suavização de indicadores, que é muito útil para a gente perceber mudanças aí no nosso comportamento de indicadores que tem muita flutuação. É muito simples, prático de se usar, para a gente poder enxergar melhor os comportamentos dos nossos indicadores. Eu vou usar essas ideias todas, daqui a pouco, para mostrar para vocês que a gente pode usar tanto a média móvel como a suavização exponencial em gráficos de controle estatístico, que é um vídeo um pouco mais elaborado que eu gostaria de falar com vocês, usando só as ferramentas, não vou fazer as contas da ferramenta, nada disso, mas eu vou ter que usar então um software estatístico para isso. Então aguardo vocês no próximo vídeo sobre suavização de indicadores. Um abraço.